Olá, pessoal. Sem Sequelas na Reserva aqui mais uma vez. É o nosso primeiro vídeo do ano, com uma presença muito especial. Nós temos aqui a doutora Nayana, que ela é capitã-tenente na Marinha. Ela também é psicóloga com experiência em neuropsicologia, atende idosos, adultos, e ela está hoje aqui contribuindo com a gente com o nosso projeto Sem Sequelas na Reserva, que é para aqueles militares que estão se preparando para ir para a reserva ou já estão na reserva e estão procurando uma atividade, né? Hoje o tema é muito interessante, que é saúde mental. Como está a nossa preparação psicológica, né, para ir para a reserva. Então, a gente vai pegar aqui algumas orientações com ela, com uma pessoa profissional da área, e ela vai explicar para a gente como é que funciona essa questão da saúde mental de nós militares quando estamos indo para a reserva. Seja bem-vindo, tenente, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Lauro. Obrigada pelo convite. É, Acho assim, quando a gente se encontrou a primeira vez, falei que é muito interessante essa proposta de trabalho, né, do Lauro, de sem sequelas na reserva, apesar de ter algumas sequelas, a gente tenta É, minimizar essas sequelas, mas muito interessante a proposta do canal e muito obrigada pelo convite. nós que agradecemos, é muito interessante porque é o que acontece mesmo, né? Quando a gente está indo para a reserva, dá uma travada na mente quando a gente não sabe o que vai fazer e quando a gente não se prepara, né? E a intenção da gente é justamente ajudar os nossos amigos quando estiverem indo para a reserva e também, no nosso caso aqui, já se preparar também para a reserva, para a gente ter uma transição tranquila, digamos assim, né? Sem sequelas. É Uhum. diferente do que a gente Uhum. tem visto ultimamente, né? Então, Isso aí. já devidamente apresentados, vamos lá para as primeiras perguntas, né? Vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta aqui agora. É, quais são os impactos psicológicos mais comuns que os militares enfrentam ao passarem para a reserva sem planejamento, sem se preparar? Como é que a senhora pode dizer para a gente aí? Então, Lauro, a gente, é, pelo que eu tenho conhecimento, né, a Marinha tem um programa, a FAB também tem um programa de planejamento para reserva. Se eu não me engano, a PM do Rio também tem. Algumas forças auxiliares também têm um planejamento para reserva, mas muitos militares não têm esse conhecimento, mesmo dentro da própria organização. E aí, o que a gente tem percebido? Sobretudo eu que trabalho com essa faixa, né? Inclusive na Marinha, eu atendo os idosos. Muitos militares vão para casa muito cedo, por volta de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, e aí passaram a vida inteira dentro daquela organização militar. E o que a gente costuma ver? Pessoas com sentimento de falta de propósito, né? Porque imagina, um menino entrou com 16, 17 anos, alguns que vão para a escola, né, 14 anos, viveram a vida inteira naquela organização militar. E eles experimentam muito um sentimento de falta de propósito mesmo. E agora o que eu vou fazer? Né? Falta de identidade, uma perda de identidade, porque é como se ele misturasse quem ele é com aquela organização. E aí, quando está em casa, o que eu faço? Né? A minha função deixou de ser exercida. E muitas vezes eles não têm uma função no próprio lar, né? De às vezes para pagar contas, funções ficam mais para as esposas e eles não sabem organizar o próprio lar. Então, o que a gente tem visto é basicamente isso: um sentimento de falta de propósito, né? De isolamento social, porque eles perdem o contato com aqueles colegas do dia a dia, né? Que fazem parte da vida deles. Então, é muito importante esse planejamento para reserva em todas as carreiras, e especialmente a carreira militar, em que as pessoas entram muito jovens e não conhecem outras formas de vida, né? É, Porque eu costumo dizer que ser militar não é um trabalho, é uma forma de viver. Então, quando a gente deixa de viver dessa forma, a gente perde esse propósito. é verdade. E eu vejo, sabe o quê? Eu vejo muita gente que posterga o tempo de, de ir para a reserva porque justamente não sabe o que vai fazer, né? Eu conheço pessoas que já passaram o tempo, inclusive da idade, e que não tem pensamento nenhum de ir para a reserva, porque não sabe o que vai Isso, fazer. E eu não sei até que ponto isso, isso aí prejudica, né, a parte psicológica da pessoa. isso aí. E sabe que uma coisa interessante que você está falando? Eu atendi duas mulheres das primeiras turmas, né? Então você imagina, a primeira turma de mulheres tem 60 e poucos anos, né? Elas agora. Eu atendi essa semana, antes em dezembro, uma, e essa semana outra. E agora elas não têm mais como nem ser TT6. Elas saíram, continuaram como TT6 e agora até
cruzaram o tempo do TTC delas. Para quem não sabe, é o trabalho por tempo certo, né? Que pode ser recontratado. Então, assim, são mulheres que não construíram família, não tiveram filhos, né? Não tiveram outras funções para além daquela que elas exerceram. Mulheres muito bem posicionadas, tá? Muito felizes com a sua profissão, muito realizadas com a sua profissão, mas que não tiveram, não construíram outros propósitos de vida, outros objetivos. E agora elas estão extremamente perdidas, né? Desenvolvendo realmente sintomas ansiosos, depressivos. Pois é, né? E é preocupante mesmo essa É situação. preocupante. Uhum. E aí eu pergunto para a senhora, de que forma uma falta de uma rotina estruturada pode afetar a saúde mental do militar aposentado? Então, quando a gente é militar, que esse canal eu acredito que seja bem, a maioria sejam militares, né, que Sim. estejam vendo, a gente tem a nossa rotina muito estruturada pela rotina de trabalho, né? A gente tem um horário para acordar, a gente tem que dormir mais cedo para acordar mais cedo. Então, quando a gente perde essa estruturação que é regulada pelo nosso trabalho, a gente perde essa sensação de bem-estar, porque a nossa rotina faz com que a gente tenha limites, tenha objetivos e uma sensação de bem-estar. E isso pode gerar um aumento da ansiedade e a dificuldade de encontrar motivação, né? Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Eu, por exemplo, amanhã eu sei o horário que eu tenho que acordar, porque eu tenho que estar na Sim. minha OM e eu tenho meu primeiro paciente às 7 horas da manhã. Então, a minha rotina é regulada pelo meu trabalho. Essa regulação que é feita pelo meu trabalho, eu perco o meu propósito e eu perco a minha capacidade de talvez até de gerenciar, de me gerenciar e de traçar objetivos, sabe? Metas pessoais. Sim. É, o que a gente também tem visto é o pessoal que quando se aposenta, não todos, mas uma parte que só quer saber de ficar na televisão, né, assistindo o jogo e tal, futebol, procurando futebol todos os dias, todas Vendo as horas, vídeo, morrendo de rir dos vídeos. com aqueles videozinhos lá, e Isso também aí. bebida, né, muita gente se entrega a bebida. Quais estratégias práticas você recomendaria para ajudar esses militares a lidarem com a transição emocional e mental para a vida na reserva? Ótima pergunta. A primeira coisa importante é quando eu começar a pensar em me aposentar, eu preciso de um planejamento. Porque, como a gente disse anteriormente, o trabalho te dá rotinas. E se eu não estabeleço rotinas para além do trabalho, eu me perco. Eu perco a minha sensação de autogestão, de autoeficácia, eu perco meus objetivos. Então, na prática, o que a gente recomenda? É que o militar ou o militar indo para a reserva estabeleça rotinas que incluam, por exemplo, atividade física, que incluam metas pessoais. Às vezes, eu sempre quis trabalhar, sei lá, com um artesanato, né? Então, vai fazer um curso. Eu sempre quis aprender uma nova língua. A comandante que eu atendi no outro celular, eu queria aprender uma nova língua. Ótimo! Faça uma aula com outra língua. Eu atendi um militar também que falou para mim: eu sempre quis aprender a tocar um instrumento. Ótimo, vá tocar um instrumento. Então, assim, estabelecer novas atividades de rotina. Sempre, recomendação para todo mundo é fazer exercício físico, mas também atividades que gerem satisfação pessoal, aquilo que você sempre quis fazer e nunca teve tempo. O ideal é que você comece antes de parar de trabalhar, né? E que isso vá se inserindo na tua rotina, tá? Sempre algo que te dê satisfação pessoal, talvez um voluntariado, talvez alguém que faça parte de algum grupo social, às vezes da igreja, às vezes de um clube, né? Se inserir nessas atividades, isso é bem importante, que você tenha metas pessoais e se insira em atividades que te dão satisfação. Muito bem. Eu estou rindo aqui porque nossos primeiros vídeos a gente falou isso mesmo, né? Dessa situação de você se envolver num grupo, né, social. A gente vê também nos nossos que conseguem, né? Só dou o exemplo da igreja, mas tem muitos que são síndicos também. O cara quer arrumar problema, o cara vai do síndico. Isso se quer arrumar problema, pode ser assim. A gente vê, e militar tem sorte para isso, para ser síndico, você é chamado, né? A gente Exatamente. também gente que passou daqueles
clubes de motociclistas também. Isso, clubes. Fazer uma Uhum, coisa diferente, né? É interessante. isso, com certeza. E atividades em grupo são sempre muito importantes, sabe? Para você construir até uma nova identidade, para você construir um novo propósito mesmo de vida. Sim, com certeza. A gente foi feito para viver em sociedade, né? Não para ficar isolado. Não para viver sozinho. Isso aí. E, e como a identidade militar construída ao longo dos anos influencia a dificuldade da aposentadoria, a vida na reserva? Isso. Então, como a gente estava falando anteriormente, muitos militares, grande parte, entram nas organizações militares muito jovem. Então, a sua própria identidade e personalidade é moldada dentro dessa organização militar. E aí, quando você sai dessa organização, quando acaba o seu tempo, é uma sensação mesmo de perda de identidade, quem eu sou. Porque muitas vezes o militar ele se confunde com a própria função que exerce, né? O mestre da OM, ele é o mestre, né? O mestre do navio, ele se confunde, ele confunde quem ele é com a própria função. Esses dias o menino lá da OM que ele era da Aguada, Sim. só que como trabalho numa OM pequena, são poucos militares, ele desembarcou para poder cursar sargento. Né? Então, assim, o quanto ele é a função dele, né? A identidade dele se confunde com o que ele faz. Ou, enfim, eu acho que essa é a maior dificuldade, é você construir uma outra identidade em que você não vai ser o mestre, em que você não vai ser o comandante, em que você não vai ser o menino da aguarda, o que você não vai ser da elétrica, quem que você vai ser? Eu acho que esse é o mais difícil, construir e reconhecer quem você é sem aquele uniforme, sabe? É começar uma nova vida, né? Com um pouco mais de 40 anos, né? E descobrir que eu acho que é isso que você já falou, né? Descobrir quem você é, né? Fora Isso, das Forças Armadas, né? É o que a gente isso aí. fala que existe vida após a farda, mas aí é que tá, você precisa se encontrar, né? Exatamente, você tem que entender qual roupa que você quer vestir depois da farda, né? Ou que roupa te cabe bem, com qual roupa que você funciona bem na vida, né? Isso é o difícil para quem a vida inteira só vestiu aquela farda, né? Pois é. Vamos lá. E o que o militar pode fazer para evitar sentimentos de inutilidade ou vazio após a aposentadoria? Isso, então, é muito do que a gente comentou, né, Laura? Assim, buscar trabalhos comunitários ou participar de grupos, atividades que proporcionam um senso de propósito, um senso de autoeficácia, que melhorem a autoestima, fazer algo que realmente era bom. Então, por exemplo, não sei, um militar que sempre trabalhou, o menino da aguada, ele pode, às vezes, quando sair da Marinha, né, enfim, isso com um serviço desse, né? Porque ele aprendeu aquela função. É, enfim, a gente aprende funções também que vão para além do nosso cargo, né? Então, aquela função você pode levar para a sua vida, mas principalmente, assim, encontrar um propósito, né? Por que que eu estou nessa vida para além da farda? Um propósito para além da farda é o mais importante. E estabelecer metas e objetivos. Porque senão você se perde mesmo, né? Você vai vivendo um dia atrás do outro. Você não vai. é, Você tem essa dificuldade de viver essa rotina, porque você não tem mais o que te regule. Então, se você não estabelecer objetivos diários, mesmo que sejam objetivos pequenos, assim, amanhã eu vou levar meu filho na escola, eu vou para academia, eu vou correr, eu vou dar a volta, né, no Maracanã, e aí eu vou voltar para casa. Se você não estabelecer mesmo objetivos e rotinas pequenas, você não vai conseguir, né? Você vai se sentir inútil, porque não vai ter mais nada que te regule. A gente precisa se regular e estabelecer sempre propósito e atividades que te gerem satisfação. Verdade. Isso também é importante porque às vezes a pessoa passa lá 30 anos, ou quer dizer, 30 não, mas mais de 20 anos numa especialidade e não é o que ela queria, né? Não gostar, Isso aí. é um pouco complicado. Mas em contrapartida, a gente também fez uma pesquisa, tem até um vídeo lá, lá no nosso canal,
fazendo um comparativo do que você pode fazer com a sua especialidade na Marinha, nas três forças, né? Fora. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito é o exemplo do cara que é o MO, que ele pode trabalhar muito bem lá fora com refrigeração, né? Com certeza. Aham. Toda hora tem alguém precisando instalar um ar-condicionado, fazer uma manutenção, fazer uma limpeza. Isso daí, mal bem, já é uma função. Não sei se seria um serviço tão pesado por causa da idade, mas como a gente vai para a reserva cedo, eu acho que é bem Jovem. isso, bem possível. E também é um pessoal que trabalha na parte burocrática, né? A internet está aí para você trabalhar de alguma forma. Tem várias opções de trabalho na internet. Com certeza. E sabe que eu aluguei uma sala e o corretor era o quê? Militar da reserva da Marinha. Aí quando eu falei que era da Marinha, ele, dito, porque ele a vida inteira fez trabalho administrativo e eu imagino que é um excelente funcionário, né? Porque mexe com papel, mexeu com papel a vida inteira, continua mexendo com papel, Sim, né? com Então, então dá para sobreviver à reserva. certeza. O nosso último vídeo que eu fiz ano passado foi justamente com um militar que ele é corretor de imóveis, né? Ele é Ah, corretor de imóveis, é, corretor de imóveis. Ele aproveitou todo o conhecimento dele que ele tinha, aquela questão da rotina também, a questão de trabalhar com os objetivos. E hoje em dia é um dos caras que mais vendem lá na corretora onde ele trabalha, né? Ele tem um grupo, e o grupo dele é o que mais vende. Mas por quê? Ele pegou todo o conhecimento dele das Forças Armadas e jogou lá na profissão de corretor. ele fez uso mais do, ele não é mais a função dele, mas ele fez uso da função dele para trabalhar para ele, né? Sim, Antes a foi. gente trabalha para nossa função, agora a função dele trabalha para ele. Pois é. E aí tem 30 anos de experiência aí no que ele fez para poder usar lá fora. Isso aí. Agora, é perguntar de que maneira os problemas como ansiedade, depressão podem surgir nesse contexto e como podemos evitar, né? Como podem ser prevenidos. Uhum. Então, assim, a ansiedade e depressão são os sintomas mais frequentes na maior parte da população, né? A gente não, a gente está falando aqui de um grupo específico de militares, mas assim, é de verdade o mal do século. Muito mais, faz com que as pessoas sejam muito menos funcionais do que uma doença crônica, né? A depressão e a ansiedade faz com que as pessoas deixem de funcionar com toda a sua plenitude, com todo o seu potencial na vida. E claro que quando você vai para a reserva supernovo, é natural que você tenha sintomas de ansiedade, né? Tenham pensamentos ansiosos. Meu Deus, o que que vai ser da minha vida agora, né? É natural que isso aconteça. E para isso, para minimizar essa questão, precisa de planejamento. O restante que a gente já vem conversando, né? Planejamento, achar um propósito, entender que você é mais do que aquela farda, que você aprendeu uma função que você pode usar essa função para você não precisa mais ser usado pela função. Você pode inserir os seus conhecimentos em outros aspectos da tua vida. É, mas, assim, principalmente se conectar com pessoas. Buscar apoio psicológico, às vezes a gente ainda tem muita dificuldade de buscar ajuda, sobretudo os militares, têm um pré-conceito mesmo em buscar ajuda psicológica, muito porque, às vezes, quando a gente precisa dentro da força, a gente fala, tá chutando, não tá deprimido nada, não tá ansioso nada, então a gente já vem com um preconceito estabelecido, quando, na verdade, são as doenças mais incapacitantes. Então, buscar ajuda antes do bicho pegar, sabe? Quando perceber que, cara, não tô legal, não tá funcionando para mim essa ideia de ficar em casa, buscar ajuda e se engajar em atividades que te façam ter satisfação pessoal, bem-estar físico e mental. Todas aquelas atividades que a gente já falou, né? Clubes, trabalho voluntariado, alguma coisa que você queria fazer e você não fez porque estava um compromisso com o teu trabalho. Então, isso tudo ajuda. É, uma coisa também que eu acho que deve ter de alerta para a gente é que as pessoas estão com essas doenças mentais antes de ir para a reserva, né? Tem muita gente nativa que tem esse problema também. Sim. E aí deixam de pedir ajuda por vergonha, por preconceito mesmo.
por vergonha de ser julgado, e aí vão para a reserva. E aí, às vezes, o trabalho é o único motivador. Sim. Já estão doentes, e o trabalho é o único motivador para ele, né, sair de casa, para ele conseguir levantar, para ele ter que cumprir um prazo. E aí, depois que não tem esse trabalho, acabou o motivador. E aí eu já estava doente, né? Então, o quanto é importante a gente buscar ajuda antes, de estar um quadro mais grave instaurado, que aí vai ser mais difícil a intervenção. Não está nas nossas perguntas aí, mas eu queria perguntar, se a senhora pode falar, quais são os sintomas que a pessoa pode apresentar nativa mesmo, e para ela começar a entender, caramba, isso pode ser um sinal de depressão, pode ser um sinal de ansiedade. O que a pessoa começa a apresentar, esses sinais? Uhum, uhum. Falando de depressão, os sintomas principais é tristeza, e não é uma tristeza assim, minha mãe morreu, eu tô triste, não é isso, né? Eu passei por uma decepção, tô triste. É uma tristeza sem um desencadeador. É tristeza, falta de interesse, nas atividades que antes era prazerosa, falta de satisfação com a vida, sentimento de vazio, dificuldade para dormir ou muito sono, dificuldade para comer ou muito apetite, sentimento de falta de energia, de fadiga, de lentificação, sensação que o pensamento está mais lento. Então, disso é sintomas da depressão. Sintomas da ansiedade. A ansiedade, ela tem sintomas tanto fisiológicos quanto psicológicos. Falando de sintomas mais psicológicos, então, por exemplo, é uma preocupação excessiva, é um pensamento de que vai dar tudo errado, de catástrofe, uma preocupação crônica com vários aspectos da vida, né? Eu estou preocupado com as crianças, com o trabalho, e não é uma preocupação assim que toda mãe tem, todo pai tem. É uma preocupação exagerada, é uma preocupação fora da curva, assim, que me gera problema, né? Que, por exemplo, eu estou tão preocupada com os meus filhos que eu fico ligando o tempo todo para a escola. Eu estou tão preocupada com os meus filhos que eu nem mando eles para a escola. Então, uma preocupação exagerada, uma preocupação crônica. E os sintomas, os sintomas mais fisiológicos da ansiedade é coração acelerado, respiração ofegante, pensamento acelerado. Também a gente pode falar de uma sensação de que eu vou morrer porque meu coração está batendo muito forte. Então, a ansiedade, ela também tem muitos sintomas no corpo. E isso, às vezes, é mais fácil a gente ter um alerta de quando tá pegando, né, a ansiedade do que a depressão. Porque a depressão, muitas vezes, a gente vai levando. Vai levando. A ansiedade, como ela age no teu corpo, às vezes é mais fácil de você ligar o alerta, Ela avisa tá? logo, né? Então, fala que não ouvi, Laura. A ansiedade avisa logo, né? Quando ela está Avisa logo. aqui, o pessoal já avisa logo, né? Isso aí, isso aí. E a gente costuma dizer que a ansiedade é aquela preocupação com o futuro e a depressão é aquele pensamento preso no passado, né? Aquelas ruminações do passado, aqueles arrependimentos, aquela sensação de culpa, aquela tristeza crônica, e a ansiedade é para o futuro. E aí, uma ou outra, o que que você deixa de fazer? Você deixa de viver o presente, né? Você deixa de estar conectado com o que é importante no aqui e agora. Muito bem. Agora uma Beleza? pergunta. Beleza, não. Já foi uma mini consulta aí. Agora uma coisa, aquelas pessoas que passam muito tempo na mesma função, né? Elas podem ter algum problema desses também? De repente muito estresse ou não? Depende muito de quem é essa pessoa, da personalidade dela e das estratégias de enfrentamento que ela tem. Então, por exemplo, se ela faz um trabalho, como eu te contei, né? Atendi duas mulheres da primeira turma da Marinha que já estão de TTC há mais, acho que é 10 anos, que agora com 10 anos acaba, né? Eu acho. Então, Então, elas estão 40 anos na mesma função. Fora, porque elas têm uma sensação de pertencimento, de utilidade, né? Esse é um ponto, porque isso fala de quem elas são, a personalidade dela. Por outro lado, algumas funções são mais estressantes, e tem pessoas que têm uma personalidade que são mais vulneráveis ao estresse. Então, se a gente for pensar, sei lá, pessoal que serve em navio, que é combatente, assim, são funções mais estressantes, apesar de eu achar que alguns também gostam, né, dessa aventura aí, de viver perigosamente.
Mas sim, pode ter esse estresse exacerbado, dependendo da sua personalidade, do tempo que você tem, se você se sente capaz de mudar as coisas, ou se você está se sentindo limitado naquela função, isso também faz diferença. Também tem muita gente que tem resistência a mudanças, né? Resistência a mudanças Também. e medo de mudar. Isso, de repente, lá no final também afeta, não afeta? Com certeza, porque como já está estruturada a vida dessa forma, assim, eu acordo todo dia 5h30, aí eu vou, me arrumo, faço meu TFM, trabalho até meio-dia eu paro, mas assim, já está tudo estruturado, eu não preciso pensar para fazer isso, né? É fácil, aspas, tá, gente? Não estou dizendo que é fácil o trabalho, mas é fácil a estrutura, porque é fácil a estrutura, eu não preciso me autogerenciar, a estrutura me gerencia. É por isso que é tão difícil, por exemplo, as pessoas que são autônomas, porque elas têm que se gerenciar todo dia, né? A gente não, a gente tem uma estrutura pronta. Eu chego lá, já está lá minha agendinha pronta, meus pacientes já estão marcados, vou, né? Eu não preciso me autogerenciar. A gente ter que se gerenciar é muito difícil, né? E em relação à transição, assim, para a reserva, como é que a família pode ajudar? Né? Que eles podem oferecer de suporte para o militar que está em transição para a reserva? Qual o papel da família Uhum. na transição? Olha, gente, eu já vi de um tudo, tá? Posso falar pra vocês que eu já vi de um tudo. Eu já vi, assim, famílias que, pelo amor de Deus, não tem como ele voltar, que eu não aguento mais esse homem me achando que é quartel aqui em casa, né? E desde, assim, famílias muito preocupadas com essa questão de, tá deprimido porque perdeu o trabalho, né? Então, a família, na verdade, ela, às vezes, nem conhece quem é essa pessoa em casa, porque essa pessoa nunca tá em casa, né? Sobretudo militares que embarcam, que viajam muito. Então, assim, a família tem um papel fundamental de suporte emocional. Se for alguma esposa, algum esposo, tenham paciência, né? Ajudem os seus cônjuges, seus pais, né? Nesse momento de transição, tenham uma comunicação aberta, envolva eles nessa rotina da casa, façam que eles se sintam úteis nessa rotina da casa, porque muitas vezes, né, o militar trabalha fora e não tem nenhuma rotina em casa, a mulher gerencia tudo. Então, insiram eles em algumas atividades da casa também, no cuidado das crianças, que por muito tempo eles não puderam ajudar, né, ou não puderam participar porque viajaram muito, embarcaram muito. Então, ajudem eles a se sentirem úteis, ajudem eles a descobrir novas funções em casa também. Tenham paciência nesse momento. Porque E eles para vai, quem está indo para reserva, não acha que casa é quartel, não, hein? Que as mulheres reclamam a beça comigo desse negócio. o pessoal fala brincando, mas acaba virando, o Jaque, né? Que a mulher pega o cara quando está em casa. Já que você está em casa, lava essa louça, lava esse... É, O cara pensa assim, pô, é, tem 30 e poucos anos trabalhando. E a mulher vem mandar em mim, vou voltar para bordo. e, é. Olha, o que eu tenho de queixa de mulher falando assim, pelo amor de Deus, esse homem acha que é quartel, quer me mandar fazer tudo, tá achando que eu sou um marinheiro dele? Não sou, não. Aqui em casa gerencia a vida inteira, não vai gerenciar nada. E aí, cara, então, aí eu não vou fazer, o que é que eu faço? Não vou fazer. Tem de tudo, né? Tem de tudo. E tem Então, também, tenham paciência. tem aquilo também que a senhora falou, né? Às vezes o cara passando tempo fora, quando chega em casa, a família nem conhece ele, né? Nem ele se conhece, a Não família sabe. não conhece. Não sabe quem é essa pessoa. E ele também deu essa função, nem ele sabe nem qual é a identidade dele, né? Como ele perdeu essa função, não sabe quem ele é. É difícil. Pois eu vejo também que é difícil. Eu vejo que é difícil. Eu vejo quando estou de férias, por exemplo. Quando eu estou de férias, né, eu tenho que, né, se a gente não viajar, tem que toda vez estar arrumando uma coisa para fazer, né, diferente para não ter problemas. Porque a esposa também fica saturada se não tiver aquela preparação, né, para poder ele se encontrar na nova rotina. Com certeza, com certeza. Fica assim. E o que a senhora acha assim que atividades voluntariadas, né, de voluntariado ou novos hobbies, o empreendedorismo pode ajudar o militar que está em transição na reserva ou na reserva? E por quê? Então, essas atividades são extremamente importantes porque entra naquilo que a gente falou de descobrir uma nova função ou usar a sua função enquanto militar
para essas novas atividades. E mais do que isso, essas atividades podem fazer com que o militar tenha um novo propósito, um novo objetivo de vida, né? Seja empreendendo, ou seja como voluntário, ou fazendo atividades que ele nunca pôde fazer, né? Eu tenho alguns militares que eu atendo assim que, eu queria ser instrutor de voo livre, tem de tudo. Eu conheço um que foi aprender para depois ser instrutor. Isso, por que você não, né? Eu tinha um que queria dar aula de geografia. Faça É bom também. geografia. Então, assim, o quanto essas atividades ajudam a você entender, primeiro, quem você é e Sim, qual o seu novo propósito, né? Te ajudam a ter um novo propósito. sim, é importante, né? E também tem muito aquela questão financeira, né? Mesmo a gente reclama da questão financeira. Então, o fato É, de entender, né? Eu acho que vai ajudar bastante. uhum, com certeza. E assim, vão embora para casa muito jovem, né? Então, pode aprender para empreender. Quais os sinais de alerta indicam que um militar aposentado pode precisar de ajuda psicológica ou psiquiátrica? Beleza. Então, muito do que a gente já falou, né, de sinais de depressão e ansiedade, mas também isolamento social, mudança, oscilações de humor, né? Um dia o cara tá super bem, outro dia ele não quer sair de casa, não quer dormir o dia todo, ou tá muito irritadiço, muito reativo, dificuldade para dormir, dificuldade para comer, ou o contrário, dormindo demais, comendo demais, ou seja, todas aquelas mudanças do padrão de quem é essa pessoa, tá? Esses são sinais de alerta bem importantes para procurar ajuda. Sim. É, é muito difícil a pessoa perceber, né? É Também, né? muito difícil. É. Ela se Porque a encontra. pessoa pode falar assim: mas é porque eu tô em casa, poxa, o que que eu vou fazer? Eu vou dormir, É, né? Então, assim, a família nesse momento também é muito importante para sinalizar, que tem alguma coisa errada. é, assim, de acordo com a avaliação da que a senhora tem visto aí, qual seria assim uma. Essa pergunta não está programada, mas me deu vontade de fazer agora. Pode Assim, falar. qual tempo assim a senhora acha que o militar deveria começar a se preparar para a reserva? Faltando quantos anos? Quanto tempo? É, Quantos anos? Ai, Laura, não tem nenhum estudo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estudo na área. A gente pode até pensar uma coisa, mas é, assim, eu acho assim razoável para a gente pensar num plano de aposentadorias que geralmente as empresas vão pensar no mundo privado. Olha, uns 3 anos, 3 anos. uns 3 anos. Porque aí dá tempo de você se planejar, começar a fazer de repente já começar a preparar alguma coisa fora, né? Pelo menos. Eu acho que 1 ano é pouco. Acho que Pouca. 1 é pouco. Eu acho pouco. Porque corre rápido esse ano. Ah, Acho que, acho que uns 3 a 5, assim, muito chute, tá? Do que eu tô falando. Mas os eu três, acho razoável. eu acho que assim, a minha sugestão também é que sejam uns 3 a 5, porque você poderia fazer até uma faculdade, se for o caso, né? Pra Daria poder- tempo. É, Uhum. Ou um curso técnico, né? é verdade. Eu também acho que 1 ano é pouco, porque aquele último ano passa rápido, ao mesmo tempo o cara fica naquela ansiedade e o tempo não passa. E aí Isso aí. fica contando os dias, aí às vezes acontece alguma coisa de atrasar o documento, atrasa isso, atrasa aquilo, o cara acaba se irritando e se estressa e não consegue pensar em nada, né? E, Exato. porque você falou a verdade, 1 ano acho que é pouco, tem que ter mais, tem que ter mais. Eu acho pouco. E isso que você falou, né? De quanto esse 1 ano é ansiogênico. Eu tinha um sub que trabalhava comigo, um amigo querido, não vou falar seu nome, tá, sub? Mas ele é um amigo bem querido e ele, sabe, presidiário que vai contando os dias? Ele ficava nesse último ano contando os dias. Eu, para com isso, pelo amor de Deus. E aquilo me dava uma agonia. E aí, assim, acabaram os dias, 6 meses de pau, né? Tava contando, aí ele não aguentei ficar em casa. Porque, né, a gente precisa, não é contar os dias, mas assim, contar, planejar o que você vai fazer aqui fora, porque com 45 anos, gente, 46, 47 é muito, muito novo, né? Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa, é verdade. Volto a dizer que existe vida após a farda. Existe. O que eu vejo também, assim, o que o pessoal fala muito nas entrevistas que a gente já fez aí, o que o pessoal sente mais falta é justamente da companhia dos amigos, né? Que aí realmente faz falta.
Mais fácil porque você Faz. construir num lugar onde tem muita gente e depois passa para um lugar que tem quase ninguém, 3 ou 4 pessoas, então é muito difícil também, né? E aí como é que Isso. como a gente vai lidar com isso? E assim, a gente, né? Eu mudei de OM tem 2 anos. E você servia comigo, né? Tô mandando mensagem pra eles falando que eu amo ele com saudade, e é verdade, né? É isso mesmo. O quanto eles fizeram diferença na minha vida. Imagina alguém que não vai ter mais contato com essa pessoa, né? Então, é difícil mesmo. Por isso que a história dos grupos, né, dos clubes, dos grupos, né, do voluntariado, das igrejas, né, seja ou outra religião que a pessoa tenha, que consiga se inserir em grupos, é importante. Sim. E agora, como a psicologia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos militares e enfrentar as dificuldades da adaptação na vida da reserva? Uhum. Primeira coisa é se alguém que está ouvindo a gente teve algum sinal de alerta desses que a gente falou, entra em contato, pode entrar em contato comigo, e aí eu posso direcionar aí para os psicólogos das OMs, mas observar primeiro de tudo os sinais de alerta e procurar ajuda o mais rápido possível. Não negligenciem a sua saúde mental, não tenham vergonha de buscar ajuda, não tenham preconceitos, a gente está aqui para ajudar de verdade. E a gente pode ajudar nessa transição, nesse planejamento pós-farda, né? Descobrindo quem são você, quem que a gente é sem essa farda, o que a gente gosta, quais são os nossos propósitos para além da farda. Isso tudo pode ajudar, além, né, de ajudar no tratamento de talvez você que já está com algum sintoma de ansiedade, de depressão, ou já está tendo repercussões na tua família com a reserva, isso também pode, a psicologia, né, os psicoterapeutas podem colaborar, tá? Então busquem ajuda. Então é isso, né? Então o primeiro passo é buscar ajuda, né? Antes de ir para a reserva, já começar a procurar ajuda, né? É o que eu acho. Uhum. Busquem nas OMs de vocês, assim, se não tem um planejamento de reserva, a maioria tem, ou vai direcionar vocês para algum lugar que consiga ajudar. Justamente para essa reserva ser menos traumática, né? Com menos sequelas. Vai ter sequelas porque a gente vai deixar de vestir a farda, que é a nossa segunda pele, né? Mas ela não pode ser a nossa primeira pele. A nossa primeira pele é a Narayana, é o Lauro, né? É quem você é. A gente tirar essa segunda pele é difícil, mas busquem ajuda para que essa dificuldade não seja tão grande assim. Tudo bem. Pois é. Foi muito bom. Passou muito rápido, né? Tempo. Muito rápida. Passou muito rápido. Tinha que ter preparado mais perguntas, né? Ainda tentei botar algumas, Oh, mas foi muito e bom, olha que né? eu falo, hein? A gente precisa mesmo dessas orientações, né? A gente tem feito entrevistas com pessoas que estão na ativa, né, depois de estarem na reserva, mas a gente também precisa saber como faz para se preparar psicologicamente, né? Porque se a pessoa tiver com a saúde mental ruim, não tem como se dar bem, né, lá fora, na reserva. Então, gostaria de agradecer Exatamente. a presença da senhora, né? A senhora também atende fora, né? Se a senhora quiser falar, Atendo. assim que a senhora faz também por fora, pode falar também, que a gente agradece muito pela sua colaboração. Então, a gente vai precisar também, né, dos seus cuidados também. Pode falar aí pra gente. Então, na Marinha eu atendo como psicóloga e neuropsicóloga e fora também. Faço um atendimento de psicoterapia e neuropsicologia. Poucas pessoas conhecem neuropsicologia, né? Mas a gente trabalha com avaliação diagnóstica, com estimulação de idosos. Então, também trabalho na Marinha e fora com isso. E aí a gente também vai deixar os contatos, né, Lauro? Quem quiser depois me Pode, acha. pode falar o Instagram, Ah, pode telefone. falar o Instagram? Se a senhora puder falar, a senhora fala aí. Pode falar. Tá, vou pedir para o Lauro colocar o nosso Instagram profissional, mas o Instagram da clínica é @reabixsaúde. A gente, além da parte de psicologia, a gente tem fisioterapia, capacitação profissional para quem gosta de trabalhar com adultos e idosos. E @neuromais, para quem é psicólogo, também tem capacitação e também tem atendimento, tá bom? São esses dois contatos aí. Segue a gente lá nas redes sociais, tem sempre conteúdo legal. E quem quiser conhecer a nossa clínica também, vocês vão ser muito bem-vindos.
Quem me alugou foi um militar da reserva, Olha aí, viu? Quem alugou para ela foi um militar da reserva que continua ativo, né? Mesmo que depois da reserva. continua ativo como corretor. Tudo bem. É isso aí. Então, muito obrigado, Tá Clemente. bom? Mesmo. Nada. Muito bom mesmo. Agradeço. Fez até para mim também, porque eu também estou nessa preparação para ir para a reserva, né? Tá Então, vendo? Novinho desse jeito. Tá injusta essa vida. Ainda falta muito pra mim. pois é. E aí a gente agradece pela sua colaboração, tá bom? Muito obrigado, Nada, obrigada. tá bom? Obrigada a você.